Boa noite. Boa noite, Heloísa. Boa noite, Rômulo. A moça chegou aí. Vamos lá. Pessoal, hoje mais uma live. Hoje com Candice Karen novamente. Oi, Candice, tudo bem? Tudo bem? Tá me ouvindo? Tô sim. Tá me ouvindo também? Eu vou baixar um pouco aqui, eu botei uma musiquinha hoje, que agora eu tô colocando uma musiquinha para poder ir me animando, né? Fazer um negócio mais. Minha Sim. imagem tá legal, eu tô com a sensação que tá escura, tá bom? Tá bom, tá bom. Depois de Ah, Elvis Presley, você que só quer agora live cantando, né? Cantando, dançando. é, agora eu quero as lives mais movimentadas, que quando estão assistindo lá no YouTube, aí o pessoal coloca assim, ah, você tava animado, sei o quê, ali pelo menos estão olhando. Nas primeiras, todo mundo só olha pra minha cara e diz assim, cara de cansado, que você tá muito velho, não sei o quê, ajeita essa barba, faz não sei o quê. Aí, começaram assim, aí você tem que aceitar, sabe? Paciência, né? Sim, sim. A gente vai aprender. Hum, Já pegando aí Regina, Valda, professora. Bem, Canice, nosso último encontro faz um mês já, né? Nosso ah, bate-papo, a gente falou do por que negamos o invisível. sim, sim. Basicamente, o tempo todo falamos de comportamento. Agora a gente vem com a pegada vencendo seus limites, vou até colocar aqui para ficar fixado. Vencendo seus limites. Não deixa de ter uma referência, né? Porque a negação, né? A gente está dando uma continuidade àquele assunto e eu tô cheio de coisa para lhe perguntar. Para a Ixi, gente alfinetar aqui a galera. Dar eita. uma chacoalhada para esse povo começar a fazer algumas Coloca reflexões que eu aí acho que vale muito a pena, né? também acho. Então, Boa boa noite. noite para todo mundo. Tô vendo a galera legal aí. Romulo, Jojo do Corte, o Motivando Gigante já chegou aí, Felipe e tal. De praxe, essas lives são salvas. A maioria fica aqui no feed agora. E depois eu coloco lá no canal do Inspiração Coruja no YouTube. Isso. Candice, você já é sócia nossa, Ah, mas faça aquilo de praxe, porque a gente não sabe quem é que vai ver essas lives e tal. Se apresente e dê continuidade ao assunto aí. Eu vou colocar no rodapé qual é o nosso assunto e você vai começando aí, ó, ok? tudo bem. Obrigada. Boa noite, pessoal. Prazer imenso estar aqui com vocês novamente, né? Sempre uma honra. Desde a primeira, né? Nós não paramos mais. Entrou na onda da live, né? E estamos seguindo aí nesse sentido. E assim, ontem eu preparei uma videoaula e convoquei o pessoal para estar junto hoje. Uma das coisas que me incentiva, sabe? E que me faz assim, tá, né, discutindo, né? Viver esses momentos é justamente essa troca de ideias, né? Porque eu não chego aqui e só lanço. A gente vai nessa conversa e assim, nem eu só dou, nem eu só recebo, né? Mas a gente troca. E nessa troca, há a oportunidade não só minha, eu tenho certeza, não só de Eduardo, mas de todos aqueles que têm a oportunidade de participar, de vencer determinados limites, não é? A partir dessa troca de ideias, dessa troca de conhecimento, a gente vai vencendo os nossos limites, vai vencendo determinados limites, até limites que a gente nem imagina que existiam, né? Porque quando eu falo sobre isso, eu penso num paradigma, por exemplo. E uma outra forma da gente encarar paradigma é justamente aquilo que me barra, muitas vezes, né? Aquilo que me estagna. Então, quando há essa relação, essa troca, né, que o pessoal vai entrando, vai conversando e a gente vai trocando ideias, eu vejo que a gente rompe. Eu vejo, eu pelo menos, eu particularmente, de nenhuma das lives que eu participei, eu saí do mesmo jeito, né? Então, algo foi rompido, algo foi quebrado, algo avançou.
né? Você cumprimentou aí o pessoal, eu nem, eu nem cumprimentei, já entrei no... Fique à vontade. Mas boa noite, pessoal. Algumas pessoas atendem o nosso chamado, né? A nossa convocação e estão por aí presentes. Se for dando a oportunidade, a gente vai citando. Se não, né? Rômulo, Regina, alguns alunos meus. Projeto Clara Fit, na pessoa de Clarice. Amanhã nós temos outra live com ela, viu? Ó, Eduardo, uma pessoa que rompe limites, olha aí, né? Um exemplo de Claro. pessoa que rompe limites. Há alguns meses atrás, ela colocou como projeto de vida, né, a causa da perda de peso. Isso é a ideia maior, né? Mas aí, desde então, outros limites que foram surgindo, ela foi quebrando, foi vencendo, né? E hoje, assim, eu tenho certeza que um dos limites que Clarice venceu nesse projeto, ou através desse projeto, foi a questão da limitação oral, né? De uma certa timidez, entende? Que a impedia de, por exemplo, estar onde ela está hoje. Então, assim, é louvável. O- A gente vai estar com ela, né, em outra live. E foi uma pessoa que rompeu o limite. É um exemplo na prática. Como que a gente impõe esses limites, Candice? Isso é o quê? É uma questão cultural, a gente vai entrando nas caixinhas, é o comodismo, a vida da gente vai conduzindo a gente a isso, a gente não vai percebendo. É tipo assim, aquela pessoa que deixa a vida levar você ou aquela pessoa que o protagonismo deixa de existir? Como é que acontece? O que faz você se enclausurar? Porque para você quebrar, você primeiro tem que perceber que aquilo está te prendendo. Lembra foi com alguém aí, eu acho que foi com Regina que eu falei que eu fiquei 10 anos dentro de uma condição que eu acreditava que aquilo era meu mundo perfeito, entendeu? Eu não tinha noção. Agora, lógico, no trabalho eu corri atrás para mudar meus limites e tal, de competência, porque eu era conduzido para aquilo. Mas na minha vida pessoal, eu não ficava pensando em coisas da minha capacidade, coisa e tal, que eu podia fazer diferente fora dali, entendeu? Uhum, uhum. A Nerilane está perguntando, será que isso não é uma decisão? Então, como é que você chega nessa decisão? Né? Como é que você percebe? Me dá uma ideia aí. Tá. Eu mais ou menos vou seguir uma linha de raciocínio, né, com base em algumas teorias. Só para a gente ter um subsídio. Não sai, ficar só no achismo, né? Eu acho isso. Uhum. Mas assim, há uma teoria que diz que nós não nascemos prontos, né? Que à medida que o tempo vai passando, a gente vai agregando aquilo que nós já temos, mas que não é acabado, né? E há uma outra visão de que eu sou formada a priori, né? Desde porque eu sou é falado de mim antes de eu ser concebida, né? Isso é bem psicanalítico quando os teóricos trazem que a gente é falado antes de nós nascermos, antes de nós existirmos, já falam de nós. E aí Uhum. essa ideia, né, de que dessa pré-concepção vai meio que trazendo um linear daquilo que eu serei, ou daquilo que as pessoas esperam que eu seja, que eu corresponda. Então, para resumir a história, é como se a princípio eu me vejo pelo olhar dos outros. Uhum. Depois que eu sou formada, que minha personalidade é estruturada, né? Eu começo a reproduzir aquilo que eu recebi. Deu para entender? Deu? Deu. É, deu, porque de qualquer modo você precisa desse olhar do outro para poder você se projetar, né? Você Sim. começa através desse olhar, começa você a analisar se aquilo é você mesmo. É tanto que quando a gente faz algumas avaliações psicológicas, a gente fica assim, pô, mas deu esse resultado, eu nem me olhava assim, porque você está tão induzido a pensar como o outro, não Sim. é? Então, aí o que é que acontece? Né? Eu vou me desenvolvendo e vou me estruturando enquanto pessoa a partir daquilo que eu recebi. Até que chega um determinado momento, né? Para alguns sim, infelizmente para outros não, e para, enfim, cada um é cada um. Mas chega um determinado momento da minha vida, da minha história, que eu digo, peraí, né?
Peraí que as coisas não são bem assim. Peraí que não é esse caminho bem que eu quero trilhar. E aí eu pego uma deixa da última live que você fez com o Elvis, o Tom, né? Tony Elvis, que ele disse que O Tony Presley. você lembra uma fala que ele fez em relação à mensagem que uma pessoa passou para ele, a ideia que os pais depositavam nele, de que ele não podia, de que ele não iria. Então, tinha todas as chances dele responder aquilo que ele recebia, né? E quantas pessoas hoje vivem para responder ou para corresponder às expectativas que o outro lança sobre si, né? E aí você se depara, que eu acredito que seja uma grande limitação, tá nesse lugar de ter que responder ao outro. Então, quando você me pergunta como é que surge, Canice, ou será que em algum momento, né, existe esse período de eu não conseguir, ou de eu ser barrada de alguma forma? Sim, né? E se a gente não se posicionar, se a gente não tiver voz e vez, isso vai para todas as áreas da vida, né? E vai lhe impedir de crescer sim, de romper sim em todas as áreas da vida. Quando o Nirilande pergunta sobre a questão da decisão, às vezes, ou não sei se às vezes, mas eu acredito assim, nem sempre passa pelo querer simplesmente, sabe? Eu não acredito, por exemplo, que uma pessoa não quer vencer, do querer, da ordem do querer. Simples. Hum. Não é que ela não queira, às vezes ela não consegue, entende? Porque Às vezes eu fico, sabe, eu fico fazendo alguns comentários. Por que que a gente fala tanto e quer falar tanto sobre comportamento? sim, Porque como o nosso foco aqui é voltar, é tentar conduzir o empreendedor a se perceber e ir adiante, eu acho que tem tudo a ver, sabe? Da gente começar a fazer com que ele perceba esses limites. sim, Que às vezes ele não vai perceber porque ele já está ali aquilo está cômodo, está muito bom. E por mais que ele diga assim, ah, mas eu estou vencendo aqui, ele está esquecendo um monte de outras coisas que poderiam facilitar, melhorar e tal, e ele não está conseguindo perceber o que tem em volta, entendeu? E aí, por isso que a gente tem que estar batendo nessa tecla. E às vezes a gente faz alguns comentários, mas as pessoas não têm o mesmo tempo, né? O Tony deixou isso muito claro ontem, assim, porque ele foi primeiro para a carreira de engenharia, depois é que ele foi lutar pela carreira artística. isso. E aí ele tem uma das falas dele, e o que me deixa assim, me deixou muito feliz por aquele bate-papo, é que ele não tinha essa percepção dele, Candice. Candice, ele é um personagem que o tempo todo foi chamado para as entrevistas e para tudo, para falar do Elvis Presley. Ele não era visto como Tony, entendeu?Sim, A parte ele pessoal, e ele terminava não percebendo isso. Quando minha amiga chamou ele para a primeira bate-papo, que foi o que eu assisti, é, que eu olhei, bati o olho nele, eu não queria saber do Elvis, porque eu não sou fã do Elvis Presley, não tenho, gosto, mas não sou aquele, né? sim. Não, cara, eu quero falar com o Tony, por isso que eu levei a conversa toda em cima disso. E ele ficou assim, pô, eu não me percebi assim. O cara tem tudo para ser um baita de um palestrante, E porque ele tem uma vivência, né? Aí são essas coisas que a gente quer ficar pontuando para que as pessoas comecem a, pô, o meu potencial é esse. Né? Que isso, a gente fala muito da barreira do medo, né? Fala muito da barreira do medo. O medo tem que existir, mas você também tem que botar um cabeçozinho nele e saber conduzir até esse medo, né? Tudo que é limitante, que são as crenças que você impõe. isso, isso. E há um processo, né, para que as crenças se estabeleçam. Então, determinadas verdades, que são as crenças, né, que são como rígidas na mente de algumas pessoas, elas têm base para fundamentar o pensamento delas, né? Então, uma pessoa, por exemplo, deixa eu tentar fazer na área do empreendedorismo, né, do empresário. Uma pessoa que tem um histórico de perdas, né? Mas insiste naquilo.
E aí o discurso dele vai ser, mas eu já tentei de tudo e não deu certo. E não vai continuar dando, provavelmente, porque essa é a sua crença. Porque você fala. Porque hoje eu estava vendo um bate-papo muito massa e a pessoa fala que é tudo interligado. Então, se você invoca aquilo, aquilo vem, não tem jeito. O Romulo falou agora há pouco, e motivando Felipe e tal, o pessoal tá falando assim, pra gente conduzir, vencer o medo e tal, e o Romulo tá falando de você sair da zona de conforto. Sim, Muita gente, quando chega exatamente no fundo do que se entende como fundo do poço, é que ela vai ressurgir e vai começar a analisar as coisas diferentes. isso. Mas precisa ir para o sofrimento para você poder perceber diferente? Eu Exato. acho que não, sabe? Não tinha necessidade de você sofrer, Sim. entendeu? Sim, Por isso que a gente diz a importância hoje da psicologia, de você começar. Uma fala que ficou famosa da Regine, ela nem tem essa noção, foi quando ela disse que psicólogo faz terapia. claro, claro. Sabe? Psicólogo faz terapia. Aí minha amiga mandou uma mensagem na mesma hora. Adorei quando ela disse que psicólogo faz terapia. Sim. Né? Para mim é um pré-requisito. Para exercer minha função é um pré-requisito. A professora Valda falou aí da maturidade. Mas para você atingir, né? Você tem que ter substâncias, né? Ah, eu vi assim, se fala muito que os pais conduzem, né, essa primeira infância e a personalidade, a formação da personalidade, do caráter da criança e tal, e isso faz um diferencial grande. Mas esses mesmos pais, eles podem, ao mesmo tempo que eles podem te conduzir para uma coisa boa, né, eles podem te atrapalhar pelas frustrações que eles já tinham. Exatamente. Fabrício está aqui. Fui faxineiro e nunca imaginei que hoje eu estava tão longe. Isso, Esse cara, para mim, é um exemplo. Não foi à toa que a gente bateu um papo aqui muito massa também na live. isso. Todo mundo sabe quem é Fabrício aqui em Esperança. Já ouvi Quer muito dizer, falar um sobre da minha geração. ele, né? Já ouvi, Hã? eu já ouvi muito falar em Fabrício, só não o conheço pessoalmente. Ele é fantástico também. Gosto demais da história de vida dele. E tinha que bater um papo com ele. Fabrício hoje trabalha só com idosos. Sim, Né? sim, O ramo da psicologia dele é a é com os idosos. Mas continua aí pegando meus ganchos, senão eu falo muito. tá, eu também. O Desafio Gigantes está enfatizando a questão de que nós não somos, nós estamos, né? Tá. Isso dá um alívio se pensar dessa forma, porque aí nós cremos, né? Nós passamos a acreditar que tudo que a gente está vivendo é muito passageiro. Inclusive essa fase, né, que a gente tá de enclausuramento vai passar. Isso é bom, né? Mas o que é que acontece? O que é que acontece com a crença, por exemplo? Ela te aprisiona. Ela surge como uma verdade e você passa a responder a ela. Você até trouxe isso, né? E um exemplo bem simples, eu estava pensando numa pessoa e aí em como eu ia entrar em contato com ela para pagá-la. Aí ela me mandou uma mensagem perguntando como era que eu ia fazer. Eu disse, caramba, eu já ia mandar uma mensagem para você e tal. Aí ela, que é da área da psicanálise, né? Ela disse, é os inconscientes se comunicando, né? Mas assim, independente de que área seja, né? Nós somos energia. Nós somos energia. Positiva ou negativa tá aí vibrando, né? E isso é ciência. Então, aquilo que eu tenho, aquilo que eu sou, se manifesta. Vai sair de alguma forma, né? E aqui eu preciso prestar atenção naquilo que eu atraio, porque o que eu estou atraindo é somente a resposta do que eu estou emitindo. Então, se eu não rompo em determinadas áreas, sinaliza para aquilo, faz referência àquilo, né? Porque o que é que está acontecendo que eu não estou tendo nessa área a resposta que eu desejo, que eu almejo, que eu sonho, que eu me preparo, né? Tem pessoas extremamente capacitadas. Hoje eu conversava com uma pessoa e ela dizia de uma colega, você tá rindo aí, né? Ela Tô.
Ela dizia de uma colega, olhe só o nível que o ser humano chega, né? Mas ela dizia de uma colega que tinha 2 pós-doutor. E hoje era dona de casa e doceira. As circunstâncias da vida a levaram a esse lugar, entende? A ela meio que guardar, né, os títulos que ela tinha. Fala. Na verdade, assim, as circunstâncias propiciaram que ela fizesse escolhas, Isso, sim, não sim. é? Eu chegar aí. É, sim, sim. Sim, porque tudo é escolha nossa. Esse riso meu foi porque é o seguinte: a gente também vê muito o inverso. A gente vê pessoas que não têm qualificação alguma e conseguem, pelo menos tem a oratória. Digamos que tem uma qualificação de saber falar, saber se apresentar. E dentro dessa falácia, ele consegue conduzir um espaço propício para determinados. Porque senão não existiam né, as coisas tortas da vida, né, as coisas erradas. Tanto você tem uma pessoa que se qualifica demais, mas ela é introvertida ou ela faz escolhas que não são de progresso, que a gente pensa como progresso dentro da área que ela escolheu e tal, que ela escolheu e ao mesmo tempo ela desistiu disso, né? Como tem outras que não. Sabe o que mais que me incomoda, Candice? Que eu disse a você assim, eu tô doido para bater, vencendo seus limites. Um exclusivamente não é somente acreditar, né? Sim. Você, lógico, tem que perceber, tem que conhecer. Eu gosto muito da ideia de que você tem que estudar, se perceber. E não simplesmente assim, botar aquele mantra na cabeça, eu sou vitorioso, sou vitorioso, sou vitorioso e vou vencer. Não é assim. Como essa pessoa que se qualificou tanto, ela, quando ela estava se qualificando, lógico que ela estava pensando que ia dar tudo certo. Sim, e Alguma talvez coisa. em algum momento da vida dela, ela tenha percebido, porque a questão não são títulos que lhe satisfazem, não são títulos que lhe realizam, né? E talvez em um determinado momento da vida dela, ela percebeu que não era aquilo. Fazer o quê? Né? E Sim. talvez hoje, Rômulo, a gente teve a live com o Rômulo aí, né, que trouxe esse paralelo de profissões e o quanto que hoje ele, por exemplo, se realiza também nessa área. Então, quem sabe ela hoje se realize muito mais a efeito de dona de casa e a efeito de doceira. E aí ela não tá nesse lugar de obrigatoriedade de ter que dar essa resposta porque ela tem títulos, Verdade. não é? E aí a pessoa. A gente pode pensar que na hora que ela fez uma escolha diferente do que ela vinha trilhando, Sim, ela rompeu uma barreira e ela se libertou. Também pode pensar assim, né? isso. O Léo Silva fez o comentário, mas o Felipe respondeu para ele e eu estou endossando a resposta do Felipe, viu, Léo? Léo colocou que queria ao menos ter o dom da oratória, né? Ele Certo. colocou como. Eu entendi, Léo, o seu comentário meio é um limitante muito forte aí. Você tá. Eu entendi que você. Quando você bota assim, queria ao menos ter o dom da oratória, é como se você não percebesse quais são seus talentos. Eu acho que você tem que rever isso, por isso que o Felipe já fez o comentário. Felipe Motivando Sim, Gigantes. Né? Porque todo mundo tem alguma coisa de talento, todo mundo tem, né? Não tem esse que é yin yang, né? Não tem o totalmente claro, não tem totalmente escuro, né? Não tem a pessoa desqualificada 100%, algum talento ela vai ter e alguma coisa ela tem como agregar, é só ela se sim, conseguir se perceber. A gente bate sempre naquela tecla de você conseguir se perceber, conseguir se autoconhecer, por mínimo que seja essa sua caminhada, né? Já é alguma coisa. isso. Rômulo tá dizendo que tirou ele da zona de conforto e até o medo de falar ele perdeu, né? E só um parêntese em relação a também essa quebra de limite na vida dele, que quando ele foi convocado para fazer a live contigo, eu e minha irmã ficamos tensas aqui, achando que ele ia ser tão tímido que não ia conseguir. Mas aí ele trouxe para a gente depois, né? Em outra oportunidade, a gente conversando, ele trouxe para a gente que já tinha vencido isso, né? Então,
Tem também essa. Eu não fui a primeira live com ele, não, tá? Candice me ajudou Rômulo bastante. tinha duas coisas. Rômulo tinha duas coisas. Primeiro, não era mais a primeira live dele. Sim, sim, sim. Segundo, eu sou amigo de Rômulo de 1.500 anos. Então, 1.500 não pode dizer não, porque a gente pode dizer a idade, não. Mas Deixa. assim, então isso termina deixando a pessoa mais tranquila. Ó, Dácio aí, eu não tinha visto Dácio por aqui ainda. Mas É, vamos lá, vamos continuando, que a galera já gosta de ouvir você o empreendedor conversando. aí, viu, Eduardo? Hã? Dácio, empreendedor, tá há anos no mercado, né? Um mercado que passa por altos e baixos, mas é um nome que se Uhum. mantém, né? Então, aí, É. sugestão para você. Não sei se ele consegue se abrir para Dácio tal. foge de mim, Dácio foge de mim. Mas a E gente ainda vai perturbar. ah, Tem muita coisa para aprender, para a certo. gente conversar porque eu acho, sabe, que você falou assim, essas lives sempre me enriquecem. Sim, Fique certa que desde que eu comecei a fazer isso, eu digo que é a minha faculdade, é a minha especialização, sabe? Porque eu, toda a área tem um pouquinho, tem gente conhecendo. A Lívia fez um bate-papo comigo aqui que as pessoas ficaram, mas eu não sabia que era daquele jeito, eu fui uma delas. sabe? Fiquei impressionada. Você foi uma dela? Sim, sim. Fiquei A impressionada. live com Regina tá bombando lá Eu tenho poucos seguidores no YouTube, mas eu fico olhando quando vejo as lives de comportamento são as que mais são vistas, né? Eu fiz uma de espiritualidade com Lilian, que estourou assim, eu só tinha 60 pessoas lá no canal, e de repente tinha 70 e tantas visualizações. Tá bom, Sim, sim. e as lives de comportamento, elas tendem a ter uma. Porque é humano, né? É humano, a Toque, gente tá falando aqui de coisas. A gente não pode chegar aqui, né? Toca. toque. A gente não vai chegar aqui e transformar, né, uma pessoa, mas vai plantar uma sementinha, né? E já tendo um exemplo como Clarice, que você já citou, Rômulo, outro, Elíbia, outro. Porque a Elíbia, para fazer a live comigo, foi assim, pegando pelo cabelo, sabe? Perturbando, dizendo você vai ter que fazer, e ela foi lá e desenrolou. E outros que eu gostaria muito, sabe? E eu espero que me dê esse voto de confiança aí pela frente. Você já é de carteirinha, tá? Você vai vir várias vezes. Deus me Começando a perturbar a Regina para ela fazer um livro. E assim a gente vai tá. desenrolando, né? Sim, Desenrolando. Eu sim. acho que vale muito a pena, sabe? Vá. E Felipe é um que vive fugindo de mim, do Motivando Gigantes, mas uma hora ele são as crenças que eles ainda têm, mas tem que estar. Bota cara, não custa nada. Só me chamam de feio, de velho, de cara de cansado, de não sei o quê. Eu tô nem aí. Eu só quero é que da quantidade, uma pessoa dando uma olhada e dizendo, pô, gostei, que eu tenho recebido vários elogios pelos bate-papos de vocês. Pô, isso já deixa a gente feliz, né? Exatamente. E assim, enquanto você falava, essa questão das pessoas às vezes resistirem, né, esse aparecimento, primeiro porque a gente pensa muito e se prende muito ao que o outro vai pensar de nós, não é? E aí eu fico a pensar, que crença é essa e que supervalorização é essa sobre a opinião do outro? Por que que eu tenho, por exemplo, que me esconder? Ou o que é que eu tenho para esconder que não me permite, não me autoriza a me expor, né? Candice, a live que eu vi hoje era da Monja Coen. Ela Já ouvi. vai e diz assim, que ela tem um livro e ela estava com o ator lá batendo um papo e eu vi e aí comecei a prestar atenção nela porque eu gosto de ver o pensamento dela, de perceber, de entender. Ela diz assim que seus pais são o mais íntimo que você tem, certo? Quando Uhum, você consegue mostrar para os seus pais as suas necessidades, quem você é, como você quer agir e consegue receber esse apoio, o resto, aí você se liberta. Então você consegue convencer outras pessoas do que você quer para sua vida. Agora, se você exatamente. fica o tempo todo dentro de uma prisão que você mesmo condiciona, terrível, né? Isso é A fantástico. Patrícia fez um
comentário aqui. Pode falar. Isso é fantástico, porque isso é a essência da psicologia, praticamente, né? É como a gente é formado, como é que nós somos gerados. E quando você diz assim, essa resposta dos pais, né? E aí se a gente fosse andar por esse viés, era um leque de opções, porque primeiro, os nossos pais vêm de uma geração que não era muito dada a isso, que também não receberam muito dos seus pais e assim sucessivamente. Chega na nossa geração, né? A gente também não teve muito isso, não é? E aí parece que essa virada de século traz um outro olhar sobre o comportamento humano, sobre outras tendências. Mas se a gente for pegar um pouquinho para trás, essa ideia da aprovação dos pais, ela era muito escassa. Então, Uhum. talvez por isso mesmo essa geração nossa tenha tanta dificuldade em se expor. Nós também vimos de uma geração da educação bancária, em que a autoridade máxima era o professor e a gente só dizia sim, senhor. E ai de nós se levantasse a mão para fazermos alguma pergunta. Então, por trás disso tudo, né, de todas as questões emocionais e toda a nossa estruturação, que contribui também para a nossa estruturação, tem esse contexto histórico, né? Tem tudo isso que influencia, porque nós somos formados também a partir daquilo que a gente recebe do meio, não só dos nossos pais, mas do meio em que a gente vive. E hoje nós somos, talvez, o remanescente, quem deu a cara à tapa, né? E vence esse limite de tantas coisas que nós vivemos anteriormente. Você ia falar. Pegando esse gancho, a gente fala assim: todo mundo está falando que a gente está construindo um novo mundo pós-pandemia, né? Que a gente vai sair dessa pandemia mudado. Sinceramente, eu não acredito que na minha geração haja muita mudança. Mas eu acredito que para a molecada, para a turma que está percebendo uma coisa diferente, que está vendo muito. Porque o que mais influencia na geração mais jovem é a quantidade de informação que eles têm, né? Então a gente tem que estar guiando essas informações. O que se deve consumir, fazer escolhas para você também não poluir tanto sua mente, porque excesso de informação atrapalha seu desenvolvimento, né? Atrapalha tudo, né? Vem a autoestima desce e aquela condição de querer provar para o outro e tal. As redes sociais elas atrapalham, enfim. Eu já fiz live aqui sobre redes sociais, aonde que ela é benéfica, aonde que não é, tudo em excesso, né? A gente vive trabalhando a linha lá do equilíbrio e tentar se manter, nem muito, nem tão pouco, né? A gente tem que buscar ficar ali dentro de um... E a gente percebe agora com essa pandemia que o simples é tão bom, né? A simplicidade, a forma de viver assim, sem tanta obrigação, sem tanta regra, não é regra exatamente, porque o mínimo de regra tem que ter para você ser sociável, mas sem tanta, né, sem tanta regra do ponto de vista de ter que provar para o outro que você está naquela E condição, né? Sem tanta. Pode falar. quem você é, né? A gente fica nessa ânsia de provar quem nós somos. A verdade é essa, né? E aí muito se perde do real e do ideal, né? Porque as pessoas vivem muito nessa ilusão do ideal. Um belo dia, isso foi necessário muita sessão com a minha psicóloga para que eu entendesse até essa distinção, né? E eu compreendesse que, por exemplo, eu posso gaguejar numa palestra. Eu posso, no meio da palestra, tentar buscar a palavra não vir. E isso não me diminui diante de nada nem de ninguém. Sabe? Mas quantas pessoas hoje, diante desse real e do ideal, né, se bloqueiam porque pensam que todo mundo vive nessa vida ideal, né? Nessa vida de redes sociais, nessa vida paralela, porque não é, na maioria das vezes,
o real. Deixa eu só dizer um exemplo, porque às vezes eu falo e quando eu tô falando, vem logo um exemplo na minha cabeça. Fica à Eu vi vontade. uma situação muito interessante. Eu tinha visto uma família nas redes sociais e aquelas fotos maravilhosas no Parque da Criança em Campina. Fotos lindas, sabe? Que eu fiquei imaginando, um dia eu vou lá. E aí eu toda na palestra, eu estava ministrando uma palestra numa cidade vizinha aqui em Esperança e a criatura das fotos estava assistindo a palestra. E aí, na ocasião, ela disse, Candice pediu licença para falar, né? Porque eu vinha tratando de outro assunto. E ela pediu licença para falar e disse que, a poucos instantes da foto, havia tido um fight entre as crianças da família e os pais tinham se envolvido, mas na hora da foto todo mundo estava rindo. Vamos fazer um selfie. Aí todo mundo se organiza, ri e bate selfie. Mas o clima tenso de discussão, de desarmonia, estava no ar, só que na hora da foto, ideal para postar, entendeu? Mascarou-se ali a realidade. E quantas realidades hoje, né, são idealizadas, as pessoas fogem do real para não encará-lo, porque ele é muito cruel. A verdade é essa, nem todo mundo suporta lidar com o real e aí lida com o ideal porque dói menos. Dói menos, Pá, bateu num monte de cara aí. não é? Bateu num monte de cara aí. Porque se não fosse assim, não tinha tanto conflito, né? Tem alguns exemplos que o pessoal está dizendo aqui, é, da Alvanira, o Motivando Gigantes, falaram alguns comentários sobre exemplos deles, de vivência deles, de bloqueios que né, a mulher do Felipe se sentiu bloqueada porque a professora oprimiu de alguma forma que ela bloqueou estudar. A Dalvanira gostava de colocar as opiniões dela e ela sempre tinha um ditozinho que o professor dizia e ela quase se omite. Uma vez, eu moleque, sexta série, uma professora de inglês daqui do Colégio Estadual tascou o livro na minha cabeça, mas só deu tempo para ela bater. Eu levantei, parecia um maluco, entendeu? Porque eu sempre fui reativo. Sim, Mesmo com cara de bonzinho, eu era reativo. Então, se eu não tivesse aquela reação naquele instante, outros livros daquele iam vir para minha cabeça, sim. entendeu? Não só dela, como de todos os colegas da sala, entendeu? Então são essas coisas que eu acho que a gente tem que começar a conduzir nossas crianças para que eles saibam é o não, é reclamar, é se posicionar. Tem que acontecer, sim, isso é fato. E se faz bem para ele esse posicionamento, ótimo, continua, é teu caminho, né? Essas coisas que eles colocaram aí, que a Dalvanir e o Felipe colocou, são fatores, são situações que levam você a criar aquelas crenças que E, aí desde aquela fase já começa a ter, né, os e- bloqueios. E para exatamente. desenvolver isso e transpor essa barreira, muitas vezes precisa de uma ajuda profissional, né? Isso, sem dúvida. Cátia, Quando você falou do mundo ideal, Candice, eu me lembrei da analisando, viu? Eu queria quem? agradecer a ela, que ela fez um elogio aí. Eu queria agradecer. Quem? Eu vi mesmo na hora. Kátia. Kátia tá, eu não vi a dela ainda não. É. É, essa mesma conversa com a Regina foi isso. Por que que a gente busca uma felicidade? E a história, por que que é uma situação ideal? A busca pela felicidade também te leva a uma condição que termina te podando de enxergar que a felicidade ela pode estar ali tão próximo de você, né? A gente falou o tempo todo do autoconhecimento. Isso. Quem é essa pessoa aqui? Rag Ai, finalizando aí sobre máscaras, né? De uma ministração há 10 anos atrás. 10 anos atrás, sociais. 10 anos atrás. Desse... Ainda não eram tão fortes e já usavam. Isso, isso. Na verdade, eu acho que mas depende muito da forma de conduzir, E, sabe? É, exatamente. Hagrid. Depende da forma que você conduz. Eu vou dizer uma coisa: eu tenho dois filhos, a menina não usa, por opção dela, que poderia estar usando. Ela tá lá, o perfil dela nem foto tem. E Caio quase não coloca nada, entendeu? Hum.
Quer dizer, é uma opção deles. Eu não fico bloqueando, eu não fico dizendo faz, não faz, eu não fico dizendo nada disso. Sim, sim. As coisas vão. Depende muito da forma como você usa. Se você conseguir orientar as pessoas a saber fazer um bom uso, porque no bate-papo sobre redes sociais com a Roberta, lá há um tempo atrás, uma das coisas muito faladas foi isso. É uma realidade, não tem como você voltar atrás. As redes sociais vão existir, sempre vai aparecer um aplicativo mais moderno, mais tal, e há necessidade porque as pessoas vivem em comunidade, Uhum, né? uhum. As pessoas vivem juntas, umas dependem das outras. O que você tem que começar a quebrar são esses paradigmas e dar valor a coisas que não fazem de fato bem, porque, como você disse, não deixa de enxergar a realidade, né? Assim? Isso, isso. Uma coisa interessante sobre o Instagram é que antes ele trazia o número exato e quantas pessoas haviam lhe curtido. E não tem mais É, isso. não tem Hoje não, mais. não é? E aí uma pessoa, um dia desse eu conversando com uma pessoa, ela disse que ela postava as fotos dela eram postadas e ela retirava, né, da sua coleção lá, as que eram menos curtidas. Ficava as que eram mais e ela retirava as demais, entende? Então, assim, quando saiu essa questão do número, né, isso quebrou muita gente, porque havia essa competição. Não é uma competição com algo que está fora, é uma competição com algo que está dentro, que é muito pior, não é? Porque ela fica tentando, algumas pessoas ficam tentando se afirmar com base, novamente a gente volta ao início da nossa conversa, com base no que o outro vai pensar, no que o outro vai dizer. E talvez, Eduardo, case justamente com aquilo que você trouxe. Aquilo que as pessoas não receberam dos pais no tempo oportuno, elas buscam hoje. Elas buscam hoje na fala de um patrão, né? Na fala do esposo ou da esposa, na fala dessas comunidades às quais elas começam a fazer parte. Então, essa necessidade, essa lacuna que foi deixada, né, durante esse processo de construção de identidade, ela vai tentando tapar, né, com algumas dessas afirmações que ela vai recebendo ao longo da vida. E muitas, Nirlan está dizendo, né? Muita carência, né? O ser humano, ele é nato. Existe uma falta dentro do ser humano, né? Existe algo que falta. Só que uma vez que eu entenda que sempre vai faltar, não tem um ditado que diz, né? O ser humano é eterno insatisfeito, não é? Porque Então, juntando essa insatisfação com a carência, isso é o grande responsável pelo grau de ansiedade, porque a gente vê a molecada muito ansiosa. Adultos também, muito ansiosos. claro. Mas o que eu ia querer para fechar esse Ah, sim. em relação à carência e em relação a essa questão da insatisfação, né? A gente sempre pensa que está faltando alguma coisa, né? Não tem essa história de dizer, ah, tá tudo bom, eu não preciso de mais nada. Por quê? Se chegar a esse estágio, se chegar a esse nível de plenitude 100%, é a morte. Acabou-se projetos, acabou-se desejo, acabou-se motivação. Então, eu tenho que entender que sempre vai faltar. Mas eu não posso deixar que essa falta, né, me consuma e me leve a estar, por exemplo, projetando uma vida que não existe, né? A estar condicionada à fala do outro, a estar condicionada às curtidas. Eu tenho que entender que existe uma falta em mim e que eu também não preciso, por exemplo, a Regina até falou sobre a questão da medicalização. Eu não preciso, por exemplo, estar o tempo todo me medicalizando para tamponar essa falta. Existe uma falta que é inerente ao ser humano e que ela vai sendo dosada de acordo com o dia a dia, as conquistas, né? É isso que me motiva a acordar todos os dias, é isso que me motiva a fazer um outro curso, é isso que me motiva, me motiva, me motiva. Porque existe essa falta que eu não sei de que é, mas ela tá lá. E que não necessariamente para eu ser feliz, né? Porque a busca da humanidade é a felicidade. Para eu ser feliz, eu preciso tapá-la. Eu preciso obturar essa falta, né? Não. Ah, ah.
França está dizendo aqui que é altamente carente, extremamente carente. Tem que ver, né? Porque eu acho que se ela começar a se aceitar, uma aceitação de qualquer que seja a coisa, essa carência ela passa a ir diminuindo. Porque você já vai estar. Nerilã tá, essa falta é insaciável, Nerilã está perguntando. Aí eu estou complementando, juntando uma a outra. Essa carência que ela tem, que a França está dizendo que tem, que a Nerilã pergunta se é insaciável, com a autoaceitação, com você começar a se aceitar, a aceitar coisas que você não percebe, mas que você, seus valores, ela tende a ser reduzida. Então, a questão da redução é a satisfação momentânea, né? É aquela satisfação que te dá prazer, que te acalma naquele instante, mas que você sabe que amanhã vai surgir outra. Porque a falta, né? É porque o sentimento da outra de carência, eu não acho que se encaixe nessa questão de ser completamente saciável. A carência tem que ver de que é essa carência. É uma carência afetiva? É uma carência... O Hagrid faz um. Presta atenção na pergunta do Hagrid. Aí eu acho que complementa o que você vai dizer. Porque ele fala em falta. Uma falta que te motiva é diferente do que ela está falando de carência, não é isso? que eu estava pensando. Porque a carência dela é de outra ordem. Não é essa falta que eu estou falando da motivação, né? Da busca constante que o ser humano tem, anseia e tal. Essa carência que eu acho que a colega traz hoje é a carência muito mais emocional, afetiva, né? Que é de outra ordem, que essa sim pode ser suprida, principalmente a partir dela. Porque não é o outro que traz isso para nós. É de nós primeiro, né, para o outro. Então não é o outro que nos complementa, não é a metade da laranja, não é a tampa da panela. É você inteiro e o outro inteiro e os dois inteiros se desenvolvendo, né? Então, eu não sei se é isso, se a colega Thay ainda pode trazer, né? Ela já colocou um obrigada ali. Ela já te agradeceu. Aí, agora vamos pensar no ponto de vista do Hagrid. Certo. A falta que motiva você. O empreendedor ele precisa muito disso, de acordar e aquilo tem que. Hoje eu vi uma frase que eu sou ruim com o nome de autor, tá? Eu vou esquecendo essas coisas. Mas a frase, ou pelo menos o conteúdo fica. E é mais ou menos assim: pensa Jesus Cristo lá na cruz, dizendo: estou fazendo isso por você. Independente da sua religião, independente se você é até ateu, só em saber que um homem, vamos botar um homem comum, está lá e dizendo: ó, estou deixando que me crucifiquem por você, pô, isso já tem um peso. E Pelo se menos você. ter, né, Eduardo? Pelo menos Hã? ter. Pelo menos deveria ter o peso. Mas eu acho. Eu acho que tem, sabe? No meu ponto de vista, assim. Eu acho Ah, que isso tem um peso, mesmo para o ateu. Vamos pensar, o ateu, para qualquer que seja a pessoa. Candice, eu estou lá por alguém, deveria ter, de fato. Eu estou lá, me crucifico e digo: ó, Candice, é por você. Pô, você vai acordar todo dia: olha, fulano deu a vida dele por mim. Eu estou falando, a gente está falando de Jesus Cristo e tal. Poderia ser poderia ser outro exemplo, mas, né, para não ficar com um lado religioso que muita gente. Eu não gosto muito de botar esses elementos de religião, política e coisa e tal, para não ficar trazendo polêmica desnecessária, né? Mas, pô, é. essa frase hoje eu coloquei lá no meu grupo e disse assim: pô, reflete, não precisa você muita coisa, não. Acorda e pensa nisso. Acorda e pensa nas possibilidades. Acorda e pensa que você pode fazer diferente. No caso, tanto motivacional como tanto motivacional como do lado afetivo, acorda e pensa Sim, que você pode fazer diferente. E pode, né? Todo mundo pode. sim, sim, sim. Todo mundo pode, né? Todo mundo pode. Isso é um fato, né?
Se de tudo aquilo que a gente falou até hoje, né, de todos os momentos, de todas as lives, que havia um condicionamento ou havia uma condição, esse é um fato. Todo mundo pode. Agora resta saber se tem subsídios, se é do desejo, né? Se está disposto a pagar o preço, se está disposto a andar a segunda milha, se está disposto, né, a recomeçar, etc, etc, etc. Mas todo mundo sim, todo mundo tem essa chance na vida, né? Eu não sei também de quem é, eu sou meio trabalhosa para autores também, mas alguém um dia disse que uma grande oportunidade todo mundo um dia vai ter, né? Mas também dizem que a oportunidade é careca. Depois que passa, ninguém consegue pegá-la, né? Essas frasezinhas que o povo diz aí, a gente tenta administrar pegando o que é melhor delas, né? Arthur é um colega psicólogo também, viu, Eduardo? Trabalha comigo lá na clínica em Campina. Deu aqui, apareceu e está trazendo alguma coisa aí para nós. Não sei se Falando você da consegue ler o imparcialidade. processo. Ele está Isso. falando da imparcialidade do profissional de psicologia. O texto dele é: o processo de imparcialidade é algo que o profissional de psicologia tem que ter bastante cuidado. Isso é um fato. Isso. É. Na verdade, Mirilane assim, traz tem um novamente. código de ética, Oi? tem um código de ética, né, que ele pode até não estar escrito, mas Mas nesse caso aí, a gente está falando da profissão. Mas, de certo. forma geral, há um código de ética que ele pode até não estar escrito, mas a gente sabe que são aqueles valores, né, para se conviver em sociedade, em coisa, e eu acho que a gente tá perdendo isso, sabe? Às vezes eu vejo um, que aí de novo, a volta, assim, é vencendo limites. Você tem que impor, nesse caso, esses limites, você não precisa vencê-los porque eles são benéficos para teu desenvolvimento. Cria assim teu, né? Viver em sociedade é uma arte, apesar de que a gente precisa muito. Eu tenho ouvido muito esses dias falando do alter ajuda, entendeu? Sai daquela história do autoconhecimento, autoajuda, que o cara sozinho vai se desenvolver. Pode ser que ele não consiga, e ninguém tem roteiro, ninguém tem. A frase é mais ou menos assim: ninguém tem. é, Como é que um cantor tem? Repertório suficiente para ser autossuficiente. Ninguém tem repertório em todas as áreas. Em alguma coisa você não é bom. E é totalmente normal, sabe? É positivo você ter deficiência para você precisar do outro, fazer a troca, né? Exatamente. Um belo dia eu percebi, né? Isso aconteceu comigo. Um belo dia eu percebi que eu não era perfeita. Mas na minha vã ilusão eu trabalhava nesse sentido. Isso foi um limite que eu precisei vencer. Entender que eu tinha minhas limitações. Olha só, que parece contraditório, mas não é. Porque eu na busca dessa perfeição, né, desse perfeccionismo exacerbado, eu acabava não fazendo nada. Quando eu me descobri com... Guiné-Bissau? Hã? Você atraiu gente da Guiné-Bissau? É? Uau! Sério? Ah, Tá. É um jovem de lá. Nós estivemos lá há 2 anos atrás, Eduardo. aí eu vi umas fotos suas. Foi. Gente, é o seguinte, falta 5 minutos para terminar esse bate-papo. Ai, que coisa linda. Eu nunca voltei, mas se o pessoal quiser voltar, a gente sai e retorna. Eu nunca fiz isso, Candice, porque eu gosto de deixar. Sábado aí atrás. Se bem que algumas pessoas entraram justamente agora, né? E aí, Se quiserem, coloquem aí se vocês querem que a gente saia e recomece a live, porque ela acaba com 1 hora. Falta 5 minutinhos para o Instagram derrubar a gente. Quem olha, quiser voltar, avisa que a gente volta. Tem que colocar aí, não é o não que coloca, não. Quem quiser voltar, coloca o sim. Pronto, Patrícia já colocou aí, volta. Se quiser voltar, a gente ai, meu chama que é sucesso. Ela é um sucesso sempre. Essa menina, pô.
Eu gosto muito, sabe, Candice, porque a gente, assim, Viviane na live, Viviane comigo, disse assim: as pessoas mais inteligentes que eu conheci na minha vida estão em Esperança. Oh, meu Deus. E aí a gente fica assim, comecei a, Viviane, aí eu comecei a analisar, de fato, primeiro quando a gente vai embora, que a gente começa a interagir com pessoas, outras culturas, outras formas, primeiro já começa aquele choque, é, por mais que você queira, né, se ambientar e ceder, porque você cede e tal, não é a mesma coisa. E Isso. tem uma coisa, e quando o Viviane disse isso, que eu comecei a pensar os nomes das pessoas e tal, e aí me deparo com lives com você, com o Rom, aí com ela, se eu for listar aqui com a Líbia né, se destacando, com Viviane, com Regina, que está lá em Portugal fazendo um pós-doutorado, cara. Regina entrando meia-noite Eu lá, e digo Regina aqui com a gente, com orgulho, viu? né? Eu digo com todo Quando terminou a live com a Regina, eu comecei a conversar aqui com o Cátia, aí eu disse, mas também aquelas três meninas são, né, Dona Maria José isso. fez três meninas assim, aí Cátia, porque João Belli, porque Adriana, porque Adriana, e realmente, de fato, há um berço aqui que a gente vinha de colégio público e tal, estudou ali nas escolinhas de pequenas, e a gente teve um desenvolvimento muito bom. Gente, eu vou encerrar e vou voltar. Pode ser, Candice? Topa? Pode sim, pode. Então, eu vou encerrar, vou jogar no feed e volto aqui, reabro com Candice e aí vocês acessam novamente. Tá Olá. bom. Tchauzinho.